Nós estamos trabalhando de maneira especial esta semana sobre os atos do Espírito Santo. Amém, amados? E Deus vai trabalhar em nossa vida de maneira gloriosa e nós vamos assim aprender o que diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Atos e especificamente no versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aí alguém pergunta, o que é mais importante, o batismo com água ou o batismo no Espírito, com o Espírito, o batismo espiritual? Olha, os dois são importantes, porque Jesus disse que o batismo com água é o batismo do cumprimento da justiça de Deus. É quando nós testificamos diante do mundo que nós estamos morrendo para o mundo, sendo sepultados e ressuscitando no meio da multidão, no meio das águas, ressuscitando para Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo nas águas é para crente que se converte, que se arrepende, que se torna um filho de Deus. E a partir desse momento, nós estamos aptos. Muitos são batizados com o Espírito Santo antes de se batizar nas águas, e outros são batizados com o Espírito Santo durante o batismo nas águas. Então, e essa ordem é significativa aos olhos de Deus. Por quê? O batismo com o Espírito Santo é a capacitação divina para que o novo Filho de Deus, o crente em Cristo Jesus, o homem e a mulher, seja cheio do poder de Deus para fazer a obra de Deus através dos dons espirituais. Muito bem, então o Espírito trabalha em nossa vida, mas trabalha de maneira gloriosa, bendita, santa. Qualquer crente sabe disso, a vida antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Muito bem, então no versículo 8 de Atos 1, ele diz que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O grande erro do povo judeu, na época de Cristo, logo depois que Jesus subiu, foi que Jesus disse que era para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E eles continuaram achando que só podiam pregar para o povo judeu. A salvação é só para o judeu, mas o Senhor disse até os confins da terra. É a bênção de Abraão que se torna plural e alcança todo o universo. Muito bem, então essa é a virtude do Espírito Santo oferecida para o servo de Deus, o crente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? O batismo com o Espírito Santo é muito importante, como o batismo nas águas, porque não é para a salvação, é para o salvo em Cristo Jesus. Ninguém que não é salvo não deve se batizar nas águas. E o Senhor Jesus não vai batizar com o Espírito Santo o que não é salvo, mas aquele que já é salvo em Cristo Jesus. O Espírito Santo já tem ambiente na vida dele. No versículo que nós lemos, fala do batismo do Espírito Santo de forma direta, porque na verdade João batizou com água. Esse era o batismo do arrependimento. Era uma preparação para receber o Messias, que, como João disse, o reino de Deus já está entre nós, já está entre vós. Muito bem, então ele estava preparando aquele povo para receber o Messias, o Salvador, o Yeshua, o Cristo de Deus. Muito bem. Em terceiro lugar, nós temos o convite do Espírito. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz, vinde as águas, vinde as águas, vinde as águas do Espírito, as águas de Deus, as águas que refrescam nossa alma, nosso espírito, nosso interior, que descedenta a nossa sede de Deus. Vinde as águas, todos vós que tendes sede. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra, o verdadeiro evangelho pregado, nós nos enchemos da presença do Senhor e glorificamos e fazemos a nossa alabança, adorando, glorificando, aplaudindo ao Senhor nosso Deus. Vinde as águas, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem do Espírito Santo contida em Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17, diz assim, o Espírito diz às igrejas,
O Senhor mandou escrever 7 cartas. João, o apóstolo, ele anotou. E assim o anjo da igreja escreve, mas sempre o Senhor diz assim, olha, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sou igreja, mas eu estou na igreja. Mas eu sou templo de Deus também. Então você, meu irmão, que tem ouvidos, 2 ouvidos para ouvir, seja sensível para ouvir a voz do Todo-Poderoso, porque é Ele que fala com a igreja. E quando Ele fala para nos chamar a atenção, para que nós obedeçamos, sigamos, concordemos com Ele, nos submetamos à sua vontade e sejamos orientados de maneira digna pelo Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Paulo escreve... Isaías escreve no capítulo 61, o profeta Isaías, e ele diz, no capítulo 61, versículo 1, que ele tinha uma unção. E ele diz assim, o Espírito, o profeta fala em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, para quê? Para evangelizar, para levar as boas novas do Evangelho, para libertar os oprimidos, libertar os cativos, dar voz de liberdade e de alegria àqueles que precisam de uma palavra de esperança. E isto Jesus repete quando ele sai, quando ele volta do deserto, depois daquela provação tremenda, ele chega na sinagoga e diz, hoje se cumpriu esta palavra entre vós. O Espírito do Senhor é sobre mim. Então, quando o servo de Deus, ele tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, ele é um valente, ele é um corajoso, ele está pronto para as vitórias, está pronto às vezes para recuar, está pronto para glorificar o nome do Senhor, pronto até para morrer em nome do Senhor Jesus Cristo pela sua salvação. Em 1 João 5 e 6, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo trabalha de maneira que o meu testemunho seja o testemunho do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo na minha vida. Não é coisa do homem, não é coisa do meu líder, não é coisa que os irmãos me orientaram, não, é o Espírito Santo que nos convence, ele que trabalha de uma maneira poderosa e preciosa, e nós vemos que isto aconteceu na vida do apóstolo João, e ele sendo o apóstolo do amor, ele cuidou, lidou, trabalhou, sempre de maneira que o Espírito de Deus reine em nossa vida, lidere os nossos sentimentos e nos dê a mente de Cristo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esse é o testemunho do Espírito Santo. E finalmente, Hebreus 2:4 diz que este Espírito Santo é ele que nos dá dons, dádivas, dotes, transmite de Deus aquilo que é dele, ele entrega em nossa mão, para que possamos assim fazer a boa obra do Senhor, de maneira que nós nos alegremos, louvemos e glorifiquemos o nome deste Deus maravilhoso. Estamos começando mais uma semana útil, hoje segunda-feira, dia 13 do mês de julho, que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre a sua vida e você se alegre com a salvação de Deus e com a ação do Espírito Santo trabalhando em seu coração. Que Deus te abençoe, que tenha as mãos cheias de bênçãos para corroborar e para compartilhar com quem precisa de bênçãos de Deus através do canal da sua vida. A paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus.